Você não tem dinheiro, você tem uma promessa impressa num papel. Ou mais comum hoje, um número numa tela que você nem vê. A maioria das pessoas acredita que tem dinheiro guardado, que aquilo no banco, no cartão ou na carteira digital representa algo real. Mas a verdade é que esse dinheiro é só uma promessa feita por um sistema que você não controla, baseado em regras que você nunca concordou. Essa promessa diz que o seu dinheiro vale algo, que ele vai manter o poder de compra, que ele vai estar disponível quando você quiser usar. Só que essa promessa não é garantida. O dinheiro que usamos hoje já foi diferente. Já teve valor real, já foi escasso, confiável e sólido. Mas com o tempo, ele foi sendo distorcido, manipulado, inflado. E o mais curioso, quase ninguém percebeu isso acontecendo. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, nesse canal trago conhecimentos e insights de livros e teses com temas econômicos e filosóficos aplicados no cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E antes de começar, tenho 2 recados rapidamente. O primeiro é que eu preparei um mini documentário gratuito mostrando o que muita gente ainda não percebeu sobre o sistema financeiro e na sociedade que a gente vive. Sinais estão aparecendo no Brasil e em outros países, e algumas pessoas estão adaptando suas vidas para uma nova perspectiva de futuro. Se você sente que tem algo errado no ar, esse conteúdo pode te dar outra perspectiva. Também fiz um vídeo de apresentação de uma solução para você começar a usar criptomoedas no seu cotidiano, o que vai te ajudar a sair do sistema bancário brasileiro. Tanto o vídeo quanto o mini documentário é gratuito e os links estão na descrição. Caso você queira ouvir os resumos de livros que falam em meus vídeos, vou deixar na descrição o link na central de mídias do canal. Lá você encontra o link do canal de resumos, canal do Telegram, onde posto os conteúdos complementares e atualizações dos meus canais. E os links estão na descrição. Agora vamos pro vídeo. Antes de existir dinheiro, as pessoas faziam trocas diretas. Era o escambo. Um agricultor trocava feijão por sal, um sapateiro trocava sapatos por peixe. Isso funcionava bem em aldeias pequenas, mas tinha um problema sério. Para dar certo, as 2 pessoas tinham que querer exatamente o que a outra tinha naquele momento, o que é definido como problema de coincidência. Imagine você querendo trocar bananas por pão, mas o padeiro não gosta de banana. A troca não acontece, e se suas bananas estragarem rápido, pior ainda. Esse tipo de dificuldade travava o comércio. Foi por isso que as pessoas começaram a usar certos objetos como meio do caminho nas trocas. Ou seja, em vez de você trocar banana por pão, você trocava a banana por algo que outras pessoas aceitavam com facilidade. Esse objeto, que todo mundo aceitava porque sabia que podia usar depois, virou o que chamamos de dinheiro. Durante a história, vários tipos de coisas já foram usadas como dinheiro. Concha, sal, pedra, gado, grãos. Mas os que mais deram certo foram os metais preciosos como ouro e prata. Eles duram bastante, são fáceis de dividir em partes menores, são aceitos em muitos lugares e o mais importante, são difíceis de conseguir. Ou seja, ninguém pode simplesmente criar ouro do nada. Isso fazia com que o ouro fosse confiável como forma de guardar valor. Para quem é leigo no assunto, o ouro ele sobressaiu a prata devido ao estoque do flow. Ou seja, a quantidade de ouro que é descoberta versus a quantidade de ouro total que existe. Como a quantidade de ouro sendo colocada disponível no mercado todo ano é muito baixa perante a prata, ou perante cobre, ou perante os demais metais, o ouro ele foi escolhido como o principal meio de troca e de reserva de valor ao longo dos anos. Então, com o tempo, os governos passaram a cunhar moedas de ouro e prata com seus símbolos. A ideia era facilitar as trocas e garantir que todo mundo soubesse quanto valia cada moeda. Mas aí começou um problema. Os governantes começaram a colocar menos ouro nas moedas, mas mantinham o mesmo nome. A moeda parecia igual, mas valia menos. Era uma forma escondida de tirar valor das pessoas. Mais tarde, surgiu outro hábito: guardar o ouro nos bancos. Em vez de andar por aí carregando um saco de ouro, as pessoas deixavam guardado e recebiam um papel que dizia: você tem X moedas de ouro aqui no banco. Esse papel, que era só um recibo, começou a ser usado como se fosse o próprio ouro, porque podia ser trocado de volta. Só que aí veio um outro problema. Os bancos perceberam que quase ninguém ia buscar o ouro de volta. Então, começaram a entregar mais papéis do que ouro havia guardado. Eles apostavam na confiança das pessoas, achavam que ninguém ia perceber. Só que isso criava um risco. Se todo mundo resolvesse resgatar seu ouro ao mesmo tempo, o banco não teria como pagar. Com o tempo, os governos gostaram dessa ideia e tomaram o controle do dinheiro. Passaram a dizer que os papéis eram dinheiro, mesmo sem mais ouro por trás.
Isso é o que chamamos de dinheiro de confiança ou dinheiro fiduciário. Ele vale porque o governo manda que aceite, não porque tem algo de valor por trás. O economista Murray Rothbard explica que antigamente os nomes das moedas indicavam o peso de ouro que elas tinham. Por exemplo, libra vinha do peso de uma libra de prata. Marco era uma medida. Só que mesmo depois que o ouro foi tirado, esses nomes ficaram. A moeda passou a ser só um nome bonito, sem valor real por trás. Isso permitiu que fosse desvinculado a questão do ouro à moeda, e sim vincular o dinheiro ao nome da moeda. O resultado foi que o dinheiro perdeu seu verdadeiro sentido. Ele deixou de ser algo que representa valor real e passou a ser apenas um papel ou um número na tela que a gente usa porque confia, ou é obrigado a confiar. Mas, como veremos mais para frente, essa mudança trouxe várias consequências e abriu espaço para um sistema onde o dinheiro pode ser manipulado com facilidade. Até o ano de 1971, o dinheiro ainda tinha uma ligação com algo real, o ouro. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham um acordo com vários países dizendo que, se eles quisessem, podiam trocar os dólares que tinham guardado por ouro. Ou seja, mesmo com o uso do papel moeda, existia uma espécie de freio. O governo americano só podia imprimir uma certa quantidade de dólares porque precisava ter ouro guardado para garantir esse valor. Mas isso mudou radicalmente no dia 15 de agosto de 1971. Nesse dia, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão para fazer um anúncio que ficaria marcado na história. Ele declarou que os Estados Unidos não iam mais trocar dólares por ouro. Esse momento ficou conhecido como Nixon Shock, ou choque de Nixon. O que isso significava na prática? Que o dólar estava solto. Ele deixou de ter qualquer ligação com o ouro. E se o dólar, que era a moeda mais importante do mundo, podia ser impresso à vontade, então todo o sistema monetário global passou a funcionar com base só na confiança. Foi aí que o dinheiro, de fato, virou só papel, ou melhor dizendo, números na tela sem nenhum lastro real. Mesmo com esse rompimento, os países continuaram usando o dólar como principal moeda do comércio internacional. Até hoje, quando um país quer importar petróleo, gás, trigo ou peças eletrônicas, quase sempre precisa pagar em dólares americanos. Isso dá ao governo dos Estados Unidos um poder enorme. Ele pode imprimir a moeda que o mundo todo precisa e cobrar por isso. O economista Henry Hazlitt chamava atenção para um desequilíbrio curioso nesse sistema. Enquanto países pobres precisam exportar produtos reais, como soja, café, minérios, petróleo, para conseguir dólares e pagar suas importações, os Estados Unidos simplesmente criam dólares do nada. Eles importam bens de verdade e pagam com papel ou com bits. Esse modelo ficou conhecido como o imperialismo do dólar. Ele funciona porque os Estados Unidos oferecem uma moeda aceita por todos, mas ao mesmo tempo sugam valor real do resto do mundo, imprimindo dinheiro que os outros países precisam correr atrás para conseguir. É como jogar um jogo onde só um dos jogadores pode criar as próprias fichas. E qual é o efeito disso? A inflação do dólar, ou seja, a criação excessiva de dólares. Não afeta só os Estados Unidos, mas espalha efeitos no mundo inteiro. Isso acontece porque quando os Estados Unidos imprimem dinheiro demais, o valor do dólar cai e os produtos que o mundo importa em dólar ficam mais caros para todos. Além disso, muitos países precisam imprimir mais moeda local para manter reservas em dólar, o que também causa inflação em suas próprias economias. Em resumo, desde 1971, o dólar se tornou uma moeda sem lastro, mas com poder global. Esse poder permite aos Estados Unidos consumir mais do que produzem, exportar inflação para o resto do planeta e manter uma posição dominante no comércio internacional. E tudo isso simplesmente porque ninguém mais pode trocar papel por ouro. Aqui eu vou fazer um adendo, caso você queira saber mais sobre a história, ali sobre o que aconteceu em 1971, eu recomendo o livro The Bitcoin Standard ou The Fiat Standard, do autor Saifedean Ammous. Inclusive eu tenho o resumo dos dois livros no meu canal de resumos, é só você acessar ali a central de mídias e aí você vai conseguir acessar esses dois resumos. Ou seja, hoje quando você olha uma nota de dinheiro, R$1, $1, €1, o que você tem nas mãos, na verdade, não é dinheiro de verdade. É uma promessa de pagamento. Em inglês, isso é chamado de promissory note. Uma nota que diz, eu prometo pagar. Mas, pagar o quê e com o quê? Essa é a grande questão. Lá atrás, como vimos, essas notas podiam ser trocadas por ouro. Ou seja, você tinha um papel, mas podia ir até o banco e sair com metal precioso na mão. Isso dava segurança, porque ninguém podia simplesmente imprimir ouro. Só que depois de 1971, esse vínculo acabou. Desde então, as moedas passaram a representar nada mais do que promessas vazias. O papel ou o número na tela não tem mais garantia de nada. O dinheiro atual é uma promessa de que o governo vai manter o valor da moeda, mas ele pode falhar.
e falha como já acontece em dezenas de países ao longo da história recente. O problema é que a maioria das pessoas ainda acredita que o dinheiro tem algum valor intrínseco, quando na prática ele só existe porque confiamos que será aceito por outras pessoas. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Mas o cenário fica ainda mais delicado quando entramos na era digital. Hoje a maior parte do dinheiro não existe fisicamente. Ele está em sistemas bancários, como números em aplicativos, contas, cartões, e isso traz riscos novos. Se antes o papel pelo menos estava no seu bolso, agora o seu dinheiro está sob o controle de terceiros, bancos, operadores de cartão, empresas de tecnologia e, claro, governos. O problema disso é que se seu dinheiro é digital, ele pode ser bloqueado com um clique. Você provavelmente já viu casos como citados já aqui no canal, nos vídeos sobre esse tema, como os protestos no Canadá, onde contas bancárias foram congeladas por motivos políticos, ou em países com instabilidade, que as pessoas acordaram e descobriram que o dinheiro sumiu ou foi travado e desvalorizado do dia para a noite. Esse é o risco de confiar em promessas e sistemas centralizados. Quando o dinheiro está sob o controle de terceiros, ele não é realmente seu. É como se fosse um acesso temporário que pode ser retirado a qualquer momento, seja por erro de sistema, por decisão de um banco ou por ordem de um governo. E pior, em tempos de aumento de controle estatal e censura, esse poder vem crescendo. Cada vez mais governos falam em moedas digitais estatais, que são as CBDCs, que, se implementadas, dariam a eles controle total sobre quanto você pode gastar, onde pode gastar e com quem pode gastar. Em resumo, saímos de um mundo onde o dinheiro era ouro nas mãos, passamos para papel com promessa de resgate e agora vivemos numa realidade onde o dinheiro é uma permissão digital que pode ser revogada sem aviso. E a pergunta que fica é: será que o seu dinheiro ainda é realmente seu? Muita gente acredita que o dinheiro é algo que o governo tem e depois distribui. Mas na verdade, hoje o dinheiro é criado e a maior parte dele não vem do governo, mas sim dos bancos comerciais. Funciona assim: quando você vai ao banco pedir um empréstimo, o dinheiro que entra na sua conta não estava lá antes. Ele é criado naquele momento, do zero. Isso é possível por causa de um sistema chamado reserva fracionária. Na prática, os bancos são autorizados a emprestar muito mais dinheiro do que realmente têm guardado. Por exemplo, se o banco tem R$1.000 em depósito, ele pode emprestar 9.000 ou mais. Isso significa que a maior parte do dinheiro que circula hoje é dívida, não riqueza real. Esse sistema aumenta artificialmente a quantidade de dinheiro na economia, o que pode parecer bom num primeiro momento, mais crédito, mais consumo, mais crescimento. Mas com o tempo isso causa inflação, bolhas financeiras e um risco enorme de crises. Porque se muitas pessoas tentarem sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco simplesmente não tem como pagar. Ele criou dinheiro que nunca existiu de verdade. Mas por que ter mais dinheiro na economia pode ser ruim? Porque o dinheiro perde valor quando há excesso dele. Imagine a seguinte situação: você mora numa ilha onde existem 10 pessoas e só 10 cocos para vender. Cada pessoa tem R$1, então cada coco custa R$1. Agora imagine que o banco cria R$90 novos e distribui. Cada um agora tem R$10. Parece ótimo, certo? Mas os cocos continuam sendo só 10. E qual é o resultado disso? Os preços dos cocos sobem para R$10 cada. Porque o dinheiro perdeu valor. Você agora tem mais papel, mas ele compra menos do que antes. Isso é inflação. Você não fica mais rico porque tem mais dinheiro se as coisas que você quer comprar ficaram mais caras. E quem sofre com isso são as pessoas que ganham salário fixo, quem economiza ou quem não tem acesso fácil a crédito. Esse tipo de sistema só é possível porque vivemos num modelo baseado em fiat money, ou seja, dinheiro criado por decreto. A palavra fiat vem do latim e significa que assim seja. E é exatamente isso. O governo declara que uma moeda vale algo e pronto. Não importa se ela tem ouro por trás ou qualquer bem real. O que importa é que a lei obriga você a aceitar aquele dinheiro como forma de pagamento. No passado, o dinheiro precisava de esforço para ser produzido, como minerar ouro, por exemplo. Hoje, o dinheiro é digitado no sistema, criado com base em confiança ou conveniência política. E é por isso que os bancos e os governos conseguem inflar a economia com trilhões em questões de semanas, criando dinheiro novo que reduz o poder de compra do dinheiro antigo. E quem que sofre com isso? Quem guardou, quem poupou, quem recebe em salário fixo, ou seja, a maioria das pessoas. O sistema financeiro atual funciona com dinheiro alavancado, baseado em promessas e permissões. Um modelo onde a maior parte do dinheiro não representa a riqueza real, mas sim dívida criada com um clique.
autorizada por um sistema que não é neutro, nem seguro e muito menos transparente. Depois de tudo isso, muita gente começa a se perguntar: existe alguma alternativa a esse sistema? Existe alguma forma de guardar valor que não dependa de promessas, nem do governo e nem dos bancos? E é aí que entra o Bitcoin. Sem precisar entrar em termos técnicos, o Bitcoin é basicamente um tipo de dinheiro digital que funciona fora do sistema tradicional. Mas o mais importante, ele tem uma característica que o diferencia de todas as moedas que usamos hoje. Ele é limitado. Só existirão 21 milhões de Bitcoins no total. Nunca mais do que isso. Ninguém pode imprimir mais. Nem governo, nem banco, nem bilionário. Ou seja, o Bitcoin é um ativo escasso. E essa escassez é programada desde o início como se fosse uma regra matemática que todos os participantes da rede concordam em seguir. Isso o torna parecido com o ouro, que também é difícil de conseguir e não pode ser criado do nada. A diferença é que o Bitcoin é digital, global, transferível e não depende de nenhum intermediário. Por causa disso, muita gente, principalmente em países com crises econômicas, censura ou inflação alta, começou a usar o Bitcoin como uma forma de proteger o seu dinheiro. Não como investimento ou aposta, mas como ferramenta de sobrevivência financeira. E um detalhe interessante, que ao longo dos anos, sempre que os bancos centrais imprimem muito dinheiro, a chamada expansão da base monetária ou o aumento do M2, o preço do Bitcoin em moedas tradicionais, como o dólar, subiu. Isso não quer dizer que o Bitcoin valorizou do nada, mas sim que o dólar perdeu valor mais rápido que o Bitcoin. É como se o Bitcoin fosse uma régua que continua do mesmo tamanho, enquanto as moedas estatais encolhem. E você percebe isso quando precisa de mais e mais reais, dólares ou pesos para comprar o mesmo Bitcoin. Essa relação entre a impressão de dinheiro e o aumento do valor do Bitcoin não é coincidência. Ela mostra que enquanto os governos diluem o valor do dinheiro tradicional, muita gente busca alternativas que não podem ser manipuladas por ninguém. Isso não quer dizer que o Bitcoin é perfeito ou que vai substituir tudo, mas ele é, hoje, uma ferramenta prática e descentralizada que já está sendo usada por milhões de pessoas no mundo, especialmente onde o sistema financeiro falha. Ao longo da história, o dinheiro passou de algo real, escasso e confiável como o ouro para algo abstrato, inflado e baseado em promessas. Hoje o que chamamos de dinheiro são na maioria das vezes números digitais em sistemas controlados por bancos e governos criados a partir de dívidas mantidos por confiança e sujeitos a controle. Esse sistema permite que poucos tenham o poder de criar dinheiro do nada, enquanto a maioria precisa trabalhar, poupar e correr atrás de algo que está sempre perdendo valor. E mesmo assim, somos ensinados a acreditar que esse é o único caminho possível. Mas o surgimento do Bitcoin e de outras tecnologias descentralizadas nos lembra de algo importante. O dinheiro não precisa ser imposto, ele pode ser escolhido. A história mostra que quando as pessoas encontram uma forma de trocar valor que seja mais justa, mais confiável e mais resistente à manipulação, elas adotam essa forma naturalmente. Afinal, o dinheiro é muito mais do que papel ou número. O dinheiro é o que nos permite planejar, poupar, construir e viver com dignidade. E entender como ele funciona, ou como foi distorcido, é o primeiro passo para recuperar o controle sobre o que é nosso por direito. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que os links de resumos de livros, documentários e apresentações você encontra aqui na descrição desse vídeo. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.